Hoje, o café onde Nadum trabalha está mais movimentado do que o normal. Ele até perguntou a que horas o teu turno acabava. Vocês os dois são muito próximos, não são? Eram vistas como as de um casal apaixonado. Será que os dois estão realmente a namorar? Ah, você está louca se você se atrever a espalhar este boato. Eu acabo com você. Entendeu? Aquele idiota se declarou para mim. O rosto da amiga ficou pálido e o seu olhar julgava Nadum. Que canalha. Já tem namorado e ainda vai a um encontro às cegas. Nadum explicou que não aceitou, que nunca se envolveria com um encrenqueiro como Joe Sock. Ao ouvir isso, a amiga concordou em ajudar Nadum, dizendo para ele não a envergonhar. Ele respondeu que já sabia. Depois disso, Nadum recebeu uma transformação no visual para ir ao encontro às cegas. À noite, no encontro às cegas, Nadum estava inquieto, sem saber se o que estava a fazer era certo. A escola inteira sabia da sua relação com Joe Sock, e agora a garota ao seu lado. Ela também perguntou, curiosa, sobre a relação dele com Joe Seok. Nadum apertou as mãos com força, rangeu os dentes e respondeu. Diz ao teu amigo para vir cá mais vezes, está bem? Nadum virou a cabeça e foi-se embora. Sim, é verdade que nos conhecemos há algum tempo, mas eu não vim aqui por ser amigo do Joe Seok. O tempo passava, mas de forma terrivelmente lenta. Nadum sentiu que aquilo era um grande erro. Ele deveria ter pedido a outra pessoa para ir em seu lugar. Sim, então Nadum decidiu parar com aquilo. Pessoal, acho que está na hora de irmos. Sim, é verdade, nós também temos que ir. Ei, olhem! Aquele não é o Joseok? Nadum ficou paralisado. Ele começou a suar frio. Como é que aquele tipo sabia que eu estava aqui? Assim que ele se virou, o rosto bonito do Joseok apareceu bem na sua frente. Olá, Nadum. Esperei muito tempo por você. Eu confundi a hora e cheguei 2 horas mais cedo. Tava a caminho de casa quando vi você. Parece que já terminou de comer, certo? E você quer ficar mais um pouco? Nadum amaldiçoou em pensamento. O que é que este maluco está a dizer? Em seguida, os sussurros de todos ecoaram. Ele não é meu amigo, aquele desgraçado inútil. Nesse momento, Nadum entendeu. Então era assim que os boatos se espalhavam. Que merda, aquele maluco. Será que eu deveria acabar com ele? Outro amigo, achando que a confusão não era suficiente, ainda disse que muitas pessoas queriam conhecer o Nadum e perguntou se ele queria ficar para participar também. Então Joseok virou-se para Nadum e perguntou: Ah, então é assim que vocês têm encontros às cegas? Nadum, você já tinha um compromisso comigo e mesmo assim veio encontrar outra pessoa, isso me deixa triste. Todos caíram na gargalhada, explicando a situação por Nadum. Joseok, com um sorriso radiante, puxou Nadum e pediu licença para se retirar. Nadum tentou explicar a situação claramente, mas Joseok apertou sua mão com mais força. Isso deixou Nadum atordoado, e então ele tomou a iniciativa de puxar Joseok para irem embora. Desculpem, eu entro em contato com vocês depois, ok? Quando já estavam lá fora, Nadum não se conteve e perguntou como Joseok sabia daquele lugar para ter aparecido. Que não serve para nada na minha vida, que raio de amigo é esse, mas o chamado de... Graças a ele, Nadum sentia-se um completo idiota. Você vai mesmo entrar em contato com aquelas garotas? O que isso tem a ver com você, seu maluco? Depois disso, Joseok, sob a pressão de Nadum, também explicou que estava apenas passando, viu Nadum, e o reconheceu imediatamente. Percebeu que não era um encontro comum. Nadum, sem palavras, disse para ele parar de dizer que gostava dele. Eu não vou ouvir. Não quero mais falar com você. Escute bem isto. Eu te odeio, então por favor não me incomode mais. Joseok ficou chocado, pensando que desta vez ele ficaria magoado. Mas quem diria, ele era tão cara de pau que ainda perguntou por quê. Por que você pergunta? Você quer saber todos os motivos do início ao fim? Deixe-me listar tudo para você. Joseok, com uma expressão vulnerável, disse que embora se conhecessem há muito tempo, Nadum ainda não o entendia completamente e que no geral deveria lhe dar uma chance. Joseok fez com que a negação de Nadum parecesse totalmente mentira. Vês? É óbvio que vocês são amigos. Ei, Nadum estava ficando louco. Ele sentiu que não estava à altura para lidar com alguém tão descarado. Nunca!
Por quê? Eu também quero. De jeito nenhum, absolutamente não. Os dois continuaram a discutir e Nadum estava ficando extremamente irritado. Eu já disse que não gosto de você, então por que você continua insistindo tanto? Por quê? Porque eu gosto de você. Que porra! Estou ficando louco. José é o que disse com uma voz firme: eu não vou desistir. Então é melhor você se apaixonar logo. Seu maluco, era melhor você simplesmente cair e quebrar a cara, me faria um favor. E assim os dois continuaram a discutir até chegarem em casa. No dia seguinte, a amiga perguntou a Nadum se o encontro com seu namorado Joe Seok tinha sido divertido. Todos seus amigos só falavam sobre eles, e Nadum ficou furioso. Ele perguntou como aquele cara sabia que ele estava lá, questionando se a amiga o tinha dedurado. A amiga não assumiu a culpa e negou imediatamente. Nadum suspirou. Não somos. E assim tia e sobrinho continuaram a discutir até que Joseok se aproximou a chamar por Nadum e a discussão parou. 100% Joseok sabia que ele estava lá e foi de propósito para encontrar uma maneira de o sabotar. A amiga suspirou, mas de qualquer forma, ele realmente se importa com você. Porque normalmente Joseph é o tipo de pessoa. A amiga então se lembrou daquele dia, quando ela viu por acaso Joseph conversando com amigos, e foi também a primeira vez que o viu com outras pessoas. Além de Nadum, mesmo que aqueles amigos rissem e falassem sem parar de um jeito bajulador, Joseph apenas dava um sorriso sem graça. Naquele momento, a amiga se assustou. Que tipo de expressão era aquela, olhando para as pessoas como se fossem pedras no caminho? Como eu posso dizer? Ele é do tipo imprevisível. Pode ser um exagero, mas ela até pensou que Joseph tinha dupla personalidade. No entanto, quando está com Nadum, ele é completamente diferente. Talvez seja por isso que há rumores na escola de que eles são um casal, então Nadum abra o seu coração. Nadum fez uma cara de quem ia matar alguém e disse: pare de brincar, eu já tranquei meu coração. Nadum, o café está cheio, deves estar muito ocupado, não? Por que você se importa tanto? Eu realmente não entendo. Por que você o odeia tanto? Onde mais você encontraria alguém tão gentil e bem comportado como ele? Nadum respondeu calmamente: você mesma acabou de dizer. Você não disse que achava que ele tinha dupla personalidade? É exatamente esse contraste que me deixa louco. Mudando de cena, Joseph estava em casa e não se esqueceu de enviar uma mensagem provocadora para Nadum. Ao se preparar para sair, seu olhar se dirigiu a um certo ponto, cheio de significado. Ele então deu um sorriso estranho e fechou a porta. Encostado na parede, Joseph disse uma frase enigmática. Eu já estou de saída. Hoje, Nadum teve que acordar cedo para se preparar. Para o festival da escola, ele passou a noite em claro por causa de Joseph e claro com seu corpo alto e forte. Pediam-lhe constantemente para ajudar a carregar coisas. Um tempo depois, Nadum perguntou a outro amigo se já tinham movido tudo o que era preciso. E que tal eu vir trabalhar em part-time contigo? Ficar ao teu lado o dia todo deve ser muito divertido. O amigo, parecendo um zumbi, disse que sim, só faltavam mais algumas coisas. Então Nadum, agindo como o pilar da família, carregou 5 caixas de uma vez com as 2 mãos. Quando terminaram, o responsável anunciou que o trabalho estava concluído. Nadum finalmente podia descansar e imediatamente desapareceu como o vento. Entrando na sala de descanso, Nadum tirou o casaco, sem se esquecer de xingar Joseph em sua mente. Foi por causa dele que ele não conseguiu dormir e se jogou para deitar. Nadum pensou consigo mesmo que, mais tarde, com certeza exigiria uma indenização por danos morais. Ufa! Ter um pouco de paz assim é uma sorte grande. Contanto que aquele tal de Joseph não apareça. A vida de Nadum voltaria a ser pacífica na hora. Abrir o coração, que bobagem. Supondo que eu ceda 100 passos e ele realmente goste de mim, e daí? Por acaso isso significa que eu sou obrigado a namorar com ele? Eu não sou louco. Trabalhar contigo o dia todo, eu morreria de raiva. Eu só preciso que todos os dias sejam tranquilos como este, isso já seria mais do que suficiente para mim. Por volta das 7 da noite, Nadum abriu os olhos sonolentamente e a primeira coisa que viu foi o rosto de Joseok bem perto do seu. Mas que raio de situação era aquela? Bem quando Joseok estava prestes a inclinar a boca. Nadum rapidamente bloqueou com a mão e gritou: O que você pensa que está fazendo, hein? Eu tranquei a porta! Como você conseguiu entrar?
Joseok descaradamente lambeu a mão de Nadum, fazendo-o retirá-la apressadamente. Ele não se esqueceu de chamar Joseok de louco e depois perguntou por que ele estava ali. Será que os outros pediram para ele vir me chamar? Joseok arregalou os olhos e depois sorriu com os olhos semicerrados, parecendo muito divertido. Sobre isso, a cena muda para Nadum e Joseok indo ao encontro de todos que já esperavam pelo festival. Um amigo viu-os e disse animadamente: "Vocês dois também vieram se divertir?" "Tanto Nadum quanto eu viemos para nos divertir com todos." "Que bom, então finalmente as duas últimas pessoas chegaram e estamos todos reunidos. Tu, vais te trocar? Eu espero por ti, ok?" De repente a voz da tia de Nadum soou, cheia de surpresa. Depois disso, o rapaz explicou as regras do jogo. A equipe que aguentar mais tempo sem pisar fora do papel. No pequeno pedaço de papel, essa equipe vencerá. Joseok parecia se divertir com a ideia, mas Nadum não parava de resmungar. Eu já estou farto de vocês. Que tipo de brincadeira idiota é essa que vocês estão inventando, hein? Eu não vou participar, o amigo gritou como se estivesse profundamente magoado. O quê? Por que só diz isso agora? Eu até preparei uma tiara com um design exclusivo para você. Mas se você não quiser participar, tudo bem. Eu apenas me tornarei um MC inútil. Um fracassado que não consegue controlar os jogadores. E então ele começou uma longa e dramática canção de lamentações e queixas sem sentido. Claro que não podiam faltar algumas lágrimas de crocodilo. Nadum ficou completamente sem palavras. No final, ele teve que concordar em participar daquele jogo idiota. O jogo começou. Nadum disse irritado para Joseok não tocar nele, mas Joseok na verdade era muito inocente. Uma cliente estava a admirar a beleza de um rapaz que estava por perto. Tu és o Joseok, certo? Há quanto tempo? Desculpa, mas quem é a senhora? Que pena. Eu sou a tia do Nadum. Mas primeiro eles tinham que dobrar o papel. Embora não quisesse, para não perder, Nadum acabou fazendo o que foi pedido. Mas dobrar apenas uma vez já o deixou muito pequeno, e Nadum ficou irritado. Ele sentia como se estivesse sendo arrastado para fazer coisas completamente inúteis. Ele estava pensando que, se não estivesse enganado, momentos atrás sentiu algo em seu pescoço quando de repente seu pé torceu. Ao mesmo tempo, o MC estava repreendendo em voz alta os casais que estavam de muito dengo. Então o MC gritou de repente, porque naquele momento Nadum e Joseok pareciam estar dançando. Imediatamente todos ao redor começaram a gritar e a comentar com entusiasmo sem parar. Em seguida, eles passaram para outra rodada. Nadum ficou sem palavras. O que é isso? Um lenço? De repente, Joseok sugeriu. Que tal fazermos como eles? Eu posso te carregar no colo se quiser. Nadum franziu a testa, pensando. Este cara finalmente está mostrando sua verdadeira face, não é? Sempre fingindo ser gentil e ceder aos outros. Joseok de repente lembrou-se da tia intimidante do passado, e assim os dois cumprimentaram-se alegremente, deixando para trás. Ele acha que eu não sei que ele quer me humilhar na frente de todos? Pensa que eu vou cair nessa armadilha? Então Nadum se ofereceu para carregar Joseok nas costas. O rosto de Joseok se iluminou na hora, e ele chamou o nome de Nadum docemente. Mas Nadum reclamou que Joseok era terrivelmente pesado. Joseok então sugeriu que eles trocassem de lugar. Nadum recusou sem a menor piedade. Joseok então perguntou qual era o prêmio para a equipe vencedora. Nadum zombou, pensando que ele sempre se achava o melhor. Você quer experimentar a sensação de perder? Joseok soltou um som cheio de segundas intenções. Ele se aproximou do ouvido de Nadum e sussurrou. Eu acho que a outra equipe já está exausta. Se você se esforçar só mais um pouquinho. Nadum se arrepiou com cada sopro da respiração dele e, assustado, levou a mão ao ouvido. Ao cobrir a orelha, essa ação resultou em Joseok caindo e eles sendo desclassificados. Mas ele apenas sorriu com os olhos semicerrados, parecendo muito divertido com a situação. Nadum, que tinha acabado de se trocar, com uma cara de desespero. Tia, não vais trabalhar? O meu turno já acabou. Enquanto Nadum ele xingava em seus pensamentos. Seu maluco! O que eu acabei de fazer? Que bizarro! Nesse momento, o apresentador anunciou que o primeiro prêmio já tinha um vencedor. A expressão de Nadum não era nada boa. Droga! Até num jogo eu perdi o primeiro lugar?
É tudo culpa daquele desgraçado do Joseok. Nesse momento, Joseok estava rindo até chorar. Eu não esperava que você fosse levar tão a sério. Se eu não tivesse escorregado e caído, nós teríamos vencido. Nadum se assustou, sentindo-se um pouco culpado. O que tem de tão bom no segundo lugar para você ficar rindo assim? Pare de rir, que ódio. Em seguida, o apresentador lhes entregou o prêmio. Ingressos para um parque de diversões, mas com data de validade. Nadum disse para Joseok ir com os amigos dele, já que ele tinha muitos. No entanto, Joseok queria ir com Nadum. Mas Nadum não queria ir, então Joseok o provocou. Por acaso você está com medo? Você parece tão grande e forte, por que é tão medroso? E como era de se esperar, Nadum ficou com raiva e caiu na armadilha. Na hora de ir embora, a tia de Nadum não se esqueceu de dizer a Joseok para voltar mais vezes. Então, Joseok sorriu com os olhos semicerrados e tirou o celular do bolso. Ao fazer isso, uma foto também caiu de lá, bem no momento em que Nadum tentou ajudar a pegar, mas Josuke deu um tapa forte em sua mão. Nadum ficou processando, sem entender. Mas o que foi isso? Josuke a pegou e sua expressão voltou ao normal instantaneamente. Eu ouvi dizer que, se você carregar uma pedra bonita, terá boa sorte. Que tipo de lógica sem pé nem cabeça é essa? Você nunca ouviu esse ditado? Ouvi coisa nenhuma. Se for assim, então se eu abraçar uma rocha gigante, com certeza vou ganhar na loteria, né? Quem sabe, por que não tenta? Eu vou ali ajudar o pessoal a arrumar as coisas. Tchau, tchau. Eu marco nosso passeio com você depois, tá? Nadum observou as costas de Joseok se afastando. Nadum suspirou. Ele é mesmo um cara esquisito. Mas então ele pensou em uma possibilidade. Joseok concordou com entusiasmo, enquanto Nadum o arrastava sem cerimônia. É melhor que nunca mais apareças. Será que Joseok planejava usar aquilo para bater na minha cabeça? Mas Nadum imediatamente descartou a ideia. Impossível. No entanto, será que é caro comprar um capacete de proteção? Mudança de cena. Nadum está sentado na cabine da roda gigante, olhando para a paisagem do parque de diversões lá fora. De repente, a voz de José ficou fazendo Nadum se assustar. Ei, por que você está sentado ao meu lado? Claro, eu não posso sentar ao seu lado. Há tanto espaço livre na frente. Por que você tem que se espremer comigo? Você realmente não entende as coisas. O que significa duas pessoas sentarem juntas numa roda gigante? Que significado? O que você está tramando agora? Yosef aproxima o rosto de Nadum. Depois ele se inclina lentamente como se fosse uma resposta. Nesse momento, Nadum acorda do sonho. Ele se xinga em pensamento que diabos eu estava sonhando. Mudança de cena. Ao chegarem a um lugar deserto, Nadum largou a camisa de Joseok e disse, irritado. Hoje Nadum tem um encontro para ir ao parque de diversões com Yosef. Nadum, eu te mandei uma mensagem, mas não vi você responder. Eu pensei que você ia me dar um bolo. Ei, Nadum, você quer ir nos brinquedos? Radicais? Qual você quer experimentar primeiro? Foi você que insistiu em vir, então decida você mesmo. De repente, Nadum congela e pensa se eu deixar esse cara escolher então. De jeito nenhum. Nadum imediatamente agarra o colarinho de Joseph e o arrasta. Vamos rápido naquele ali. Depois de andar na montanha russa, o rosto de Joseph está pálido, mostrando fraqueza, o que faz Nadum sentir desprezo. Com essa cara, ele provavelmente não consegue ir na roda gigante, né? Por que de repente estou me preocupando sem motivo? Então o olhar de Nadum recai sobre uma máquina de venda automática por perto. Ele ainda decide comprar uma lata de bebida gelada para Joseph como uma forma de compensação. Se você estiver muito cansado, pode ir para casa. Mas isso seria um grande desperdício, não é? Desaparece daqui. Joseok fez-se de desentendido. Nós nos esforçamos tanto juntos para conseguir estes ingressos. Mas e daí se você nem consegue ir em nada aqui? Por que está sorrindo tão alegremente? Não se preocupe. Desde que não gire muito lá no alto, eu fico bem. Ouvindo isso, Nadum decide deixar para lá. Já que estamos aqui, temos que nos divertir ao máximo. Afinal, se não forem nos brinquedos altos, Joseph também não poderá provocá-lo. Então os dois vão para a área de jogos de realidade virtual para experimentar. E claro, Joseph fica em primeiro lugar, enquanto Nadum fica em segundo. Joseph não se esquece de lembrar Nadum sobre a aposta de antes.
O segundo lugar tem que comprar um presente para o primeiro. Depois disso, Joseph convida Nadum para ir no toboágua. Nadum olha para Joseph como se o estivesse avaliando. Você ainda aguenta ir nesse? Tô acostumado. Já me sinto bem agora. Então os dois se inscrevem para participar. O instrutor começa a apresentar o brinquedo. Joseph faz uma cara de inocente como uma criança que não conhece o mundo, deixando Nadum sem palavras. Desaparecer para onde? Vamos juntos. O que mais agora? O que queres dizer com vamos juntos? Qual é o teu problema? Ultimamente não paras de me assombrar, enlouqueceste? Depois de se molhar, Nadum resmunga irritado ao notar que Joseph esteve quieto todo esse tempo. De repente, ele sentiu que algo não estava bem, e quando se virou, viu Joseph pingando água por todo lado. Então Nadum gritou furiosamente: Ei, seu idiota! Como você ficou nesse estado? Você por acaso tomou banho numa cachoeira? Tire isso logo. Se usar roupas molhadas, você vai tremer ainda mais. Joseph respondeu tremendo que tinha sido enganado. O assento número 1 era o que mais se molhava. Vendo aquela cena, Nadum não conseguiu segurar e caiu na gargalhada. Joseph, com os olhos cheios de lágrimas, resmungou. Do que você está rindo, como ainda consegue rir? Por acaso eu estou tão engraçado assim? Eu não consigo evitar. Desvio o olhar um pouco. E Hen? Haverá algum lugar para secar as roupas? Por que você não está olhando para mim? Você acabou de dizer que eu pareço ridículo. Nesse ponto, Nadum não conseguiu mais se segurar e começou a rir alto. Haha, você gostou de se sentar no assento número 1? Esse é o lugar onde toda a água é jogada em cima de você. Ou será que essa paixonite te fez perder o juízo? Eu já te disse, Nadum, é de ti que eu gosto. Agora você se transformou num rato encharcado e quer que eu pare de rir? Então Joseph soltou as 3 palavras, sua cruel, e então ele puxou Nadum para perto de si. E disse que faria Nadum experimentar o assento número 1. E claro, Nadum não conseguiu escapar. Depois disso, os dois tiveram que comprar roupas novas. Nadum resmungou que desperdício de dinheiro com 2 camisetas bestas como estas. Por acaso seu dinheiro nasce em árvore? Isso mesmo. Aliás, essa camisa não combina nem um pouco com você. E você acha que combina com você? Nadum, já que estas 2 camisetas já foram compradas. Em troca, me conceda outro desejo. Esta carteira é sua, não é? Ei, quando você pegou isso? Devolva agora! Ah! Acontece que Joseph comprou ingressos para os dois irem na roda gigante. Nadum se sentiu impotente. Ele pensou que tinha escapado, mas quem diria? Por que diabos Joseph queria andar naquilo? Sem entender o que se passava na cabeça dele, Nadum olhou de relance para Joseph, que estava muito concentrado olhando para fora. Nadum gritou imediatamente, interrompendo. Chega, já basta. Prefiro falar com uma parede. Naquele momento, os olhos dele brilhavam como as estrelas. De repente, Nadum sentiu seu coração amolecer um pouco. Ele também olhou para fora, pensando, ele é tão lindo que chega a ser irritante. É por isso que eu não queria vir aqui. Mudança de cena, Nadum está encostado na parede, sentindo-se completamente exausto. Ontem, ele foi arrastado por toda parte, seu precioso dia de folga, e ele o passou com aquele cara. Aquele detestável Joseph. E para piorar, as provas estão chegando. Mas de qualquer forma, a visão de Joseph completamente encharcado era até que bem bonita. Nadum sorriu inconscientemente e em seguida mordeu a própria mão. Mas que diabos é isso? A gerente tia, vendo Nadum agir assim, imediatamente deduziu que ele devia estar apaixonado. E depois daquele encontro forçado, parece que Nadum realmente mudou. Por exemplo, hoje, enquanto trabalhava, ele ficava pensando em Joseph o tempo todo. Mas quando se virou, não pôde deixar de ficar surpreendida. Eu vou para casa. Ao voltar para casa, Nadum sentiu como se a sua alma estivesse prestes a deixar o corpo. O Joseph tem medo de altura desde pequeno, mas ele parecia bem na roda gigante, não parecia? Nadum estava tão perdido em pensamentos que nem ouviu o cliente a chamar. Aquele sorriso na roda gigante não parava de o assombrar. A tal ponto que o cliente teve de gritar para que Nadum voltasse a si. Assim que o cliente se zangou, Nadum já estava irritado antes, irritado consigo mesmo. Por que é que estou a pensar na cara do Josiok? Será que enlouqueci de vez? Na hora de ir para casa, Nadum suspirou por ter de gastar dinheiro num bolo que nem sequer era bom.
Bem, a única coisa que ganhou foi uma t-shirt com gola para usar como pijama. Mesmo assim, usar uma camisola a combinar com Joseok até que é fixe, não é? E logo a seguir, Nadum deu um soco a si mesmo. Por favor, acorda para a vida. Hoje, Nadum estava exausto, esparramado na cadeira. Ele nem tinha dormido 2 horas. Por que continuava a pensar naquele tipo que o fazia querer bater com a cabeça? Sentindo-se 2 vezes mais cansado que o normal, até que o som de uma mensagem no celular tocou. E o pássaro que estava a bicar o bolo de Nadum olhava para ele com desprezo. Foste apanhado pelo bichinho do amor. Hehe. Nadum explodiu de raiva, aquele pássaro maluco. O que é que estás a dizer? Mas, se ele continuar assim, não significa que... Ele realmente gosta do Joseok? Nadum deitou-se no meio da rua, a debater-se. Ele devia ter algum problema neurológico, precisava de ir desestressar. E assim foi. Nadum foi à casa, arranjou-se um pouco, e depois foi beber uns copos com os amigos. Olha, o Nadum! Não esperava que viesses beber conosco a meio da época de exames. Finalmente queres aproveitar a juventude, é? Mas por que essa cara amarrada? Aconteceu alguma coisa? Não é nada, mas por dentro pensava. O Joseok deve estar a estudar para ficar em primeiro lugar. Por isso não deve vir para aqui, pois não? Ao abrir, era uma mensagem de sua tia perguntando sobre Joseok e quando ele o levaria para jantar. Desde aquele dia, ele também não lhe tem mandado mensagens constantemente. O Joseok. Se ele não ficar em primeiro lugar, o mundo dele desaba de certeza. Mas, assim que Nadum pensou nisso, ouviu-se uma grande agitação. Era o Joseok que tinha vindo para se juntar à festa. Naquele instante, tanto Nadum como Joseok ficaram paralisados. Nadum, o que fazes aqui? Nadum ficou com cara de paisagem, levantou-se de imediato e disse que ia embora. Mas o amigo ao seu lado agarrou com unhas e dentes, por isso no final teve de ficar. Nadum praguejou em pensamento. Naquele momento ele não queria ver a cara do Joseok de jeito nenhum. E para piorar, ele sentou-se mesmo à sua frente. Nem que quisesse, conseguia fugir. E há pouco o Joseok evitou o seu olhar, não foi? Perto do fim da noite, as pessoas começaram a ir embora. Nadum olhou em volta e depois para o Joseok à sua frente, arrepiando-se todo. Ele planeava ir beber para afogar as mágoas, mas veio para aqui e encontrou precisamente a pessoa que lhe vira a cabeça do avesso. Nadum franziu a testa. Que intimidade era aquela? Para ser mais preciso, Joseok parecia mais um perseguidor. Mas será que o Joseok está bêbado? Por que está sentado todo torto daquela maneira? Deixa para lá! Nadum levantou-se e disse aos amigos para esperarem por ele. Mas, ao passar por Joseok para ir para a porta, de repente ele foi agarrado. Era Joseok. Ele segurou com força e entrelaçou a sua mão com a de Nadum, fazendo o rosto de Nadum corar intensamente. Depois, ele rapidamente recuperou a compostura e disse para Joseok o soltar, pedindo ainda a alguém que o ajudasse a soltar a mão. Mas aquele grupo cruel pediu a Nadum que levasse Joseok para casa e ainda por cima disseram que eles tinham aquele tipo de relação. Nadum gritou que raio de relação era aquela e no final apenas Joseok e Nadum ficaram sozinhos. Olhando para Joseok ao seu lado, Nadum não sabia o que fazer. Ele sentou-se pesadamente e abanou-o, dizendo que ele também precisava de se levantar para ir para casa. Anda, acorda, não estás a fingir que estás a dormir, pois não? Diz alguma coisa, pelo menos diz-me a tua morada. Vendo que Joseok continuava em silêncio, o olhar de Nadum entristeceu-se e perguntou: Joseok, posso fazer-te uma pergunta? Isso tudo começou naquele dia fatídico, quando Nadum estava organizando os produtos no balcão e um cliente entrou. O que é que ele quis dizer naquela vez quando disse que esperava que ele fosse mais infeliz do que ele? Por que é que ele fingiu gostar dele? Voltando ao dia da formatura do secundário, a mãe e a irmã mais velha de Nadum estavam a tirar-lhe fotografias. Despacha-te a tirar a foto para irmos comer. Nadum forçou um sorriso e disse: Então é melhor nem tirar a foto, mãe. Ao ver as fotos, a sua irmã mais velha riu-se às gargalhadas, dizendo que a cara de Nadum era muito engraçada. A mãe perguntou-lhe como se sentia naquele momento, se estava feliz ou triste. Mas por que é que de repente as duas começaram a falar de Joseok, o tipo que derrotou Nadum? Ouvir aquilo fez o sangue de Nadum ferver.
por mais que ele se esforçasse para o vencer pelo menos uma vez. Que boas memórias poderia haver ali! Naquela altura, ao ver Josok no pódio a fazer o discurso. Nadu não sentiu grande coisa, mas a verdade é que pensar nisso ainda o deixava furioso. Mas depois daquele dia, ele não o veria mais. Que alívio! Nadum o cumprimentou normalmente e quando se virou era Josok. De repente, Nadum percebeu que se tinha esquecido do telemóvel na sala e enquanto voltava para a sala, a sua mente divagava. Ele pensou que venceria Josiok pelo menos uma vez e depois desatou a rir. Ele perguntava-se como seria se se encontrassem novamente no futuro, talvez só se vissem de novo numa reunião de turma. E assim que abriu a porta da sala, a figura de Joseok apareceu bem diante dos seus olhos. Os dois ficaram a olhar um para o outro por alguns segundos, e Nadum hesitou sem querer entrar. Mas ele rapidamente se acalmou para ir buscar o que se tinha esquecido. E assim que Nadum viu seu telemóvel, uma voz soou. A voz de Joseok, a chamar o seu nome, ecoou, fazendo seu coração dar um salto. Hanadum, eu espero sinceramente que sejas mais infeliz do que eu. O rosto de Nadum congelou, e quando ele finalmente reagiu, Joseok já tinha saído da sala. E ele infelizmente bateu com a cabeça na mesa a pensar, mas que raio é que ele acabou de dizer? O que foi aquilo? Agora, ao pensar nisso, Nadum fica com uma dor de cabeça terrível. Ele costumava pensar que Josok era um psicopata. Naquela hora, Josiok cheirava álcool e comprou um pacote de salgadinhos com um adesivo que não tinha nada a ver com ele. Claro que agora não é muito diferente, mas naquela altura eu achava-te perigoso de alguma forma. Você entende o que estou dizendo, Josok? Seu olhar está vago. Sem saber o que pensava, ele pegou a garrafa como se fosse beber. Nadum, vendo isso, o impediu apressadamente, gritando, "Pare com isso! Por que você está assim? Você está me ouvindo?" Josok não respondeu. Ele olhou para a mão de Nadum que estava segurando e a beliscou com força, fazendo Nadum gritar de dor. Nadum ficou furioso. Seu desgraçado, você enlouqueceu de vez? Josok tirou outra garrafa de bebida de não sei onde. Ele a serviu, derramando tudo para fora. Nadum ficou sem palavras, pensando em desistir. Eu estava errado em pensar que poderia ter uma conversa civilizada com um louco como você. De repente, Joseok avançou sobre Nadum, o que o assustou muito. Ele olhou fixamente para Nadum com uma expressão indecifrável. Então ele chamou o nome de Nadum com uma emoção indescritível. Justo quando parecia que ele ia beijá-lo, algo inesperado aconteceu. Nadum registrou a compra rapidamente na esperança de que ele fosse embora, mas então Josiok chamou seu nome e se declarou. Ele disse 4 palavras devastadoras. Estou enjoado. Nadum ferveu de raiva, quase enlouquecendo. Ei, você não pode vomitar aqui. Aguente firme. Mudança de cena. Nadum sentou-se ofegante depois de levar Josok para fora. Ei, acorde ou eu vou te deixar aqui. Sim, sim. Minha cabeça parece que vai explodir. Nadum, você é muito barulhento. Para piorar, ele ainda deu um tapa na boca de Nadum. Nadum ficou louco de raiva e se levantou. Vou te deixar aqui. Acostume-se com a sua nova casa. Joseok se encolheu, dizendo que estava com muito frio. Ouvindo isso, Nadum hesitou. Quando se virou para olhar, Josok estava encolhido, tremendo de frio. Nadum soltou um palavrão e o ajudou a se levantar. Droga! É melhor levá-lo para casa do que ter que lidar com um cadáver gelado no dia seguinte. De repente, uma pedra caiu do bolso de Joseok. Nadum reconheceu que era a pedra da outra vez. No momento em que Nadum ia pegá-la, Joseok, que de repente pareceu sóbrio, gritou. Eu gosto de você. Gosto de você, Nadum. Naquele momento, ver Joseok se declarando enquanto chorava. Ele bateu com a própria cabeça na de Nadum, gritando, não toque nisso. Nadum agarrou a cabeça, gritando de dor. Você enlouqueceu? Seu psicopata, você estava tentando quebrar a minha cabeça? Afinal de contas, que raio de pedra é essa? Ao ouvir o insulto à pedra, Josiok retrucou. Não é uma porcaria qualquer. Você não sabe de nada. Nadum perdeu a paciência, se levantou e se aproximou dele dizendo, então eu não sei de nada? Fácil falar. Eu não sou nenhum deus para adivinhar porque você sempre me segue e depois surta comigo. Mas você nunca me diz por que fica com raiva. Como eu vou saber o que se passa na sua cabeça? Sendo segurado pelo colarinho por Nadum, Josek riu e perguntou,
Tá desconfortável? Você me perguntou por que eu gostava de você, não foi? Certo, já que está tão curioso, eu vou te contar. Vou te contar o quão terrível você é para mim. Voltando ao primeiro dia na nova escola de ensino médio de Joseok. Mesmo lá, ele sempre foi o centro das atenções. Nadum ficou tão chocado que empalideceu, questionando o sentido da vida a ponto de pegar o celular. Naquele dia, quando foi eleito representante de turma, ele se sentiu atraído por um colega que chegou atrasado. Aquele que levou um cascudo do professor era Nadum, o colega ao lado de Joseph. Diziam que na antiga escola, Nadum sempre ficava em primeiro lugar. Talvez ele até superasse Joseph no futuro. Naquele dia, ao receber os resultados da prova, ele ainda ficou em primeiro. Ao mesmo tempo, o professor pediu que ele chamasse Nadum para a sala de reuniões. Assim que se aproximou para tocar no ombro de Nadum, de repente, ele viu o resultado de Nadum. Foi então que ele descobriu que a pessoa em segundo lugar era Nadum. E quando soube que Nadum se tornou vice-representante de turma, Joseph pensou que ser o vice-representante devia ser mais divertido. O representante de turma é um tédio de morrer. E a partir daquele momento, Joseph ficou de olho em Nadum o tempo todo. E com razão, Nadum estava sempre ao seu lado, quisesse ele ou não, e quando participava de alguns jogos. Porque Nadum também não era de se deitar fora, e o rapaz rodeado de gente era o Joseok. Ele ia chamar a polícia, mas quem diria que acabaria discando 199 por engano? Naturalmente, Joseph também ficava em primeiro lugar. Mas o prêmio do segundo lugar era melhor que o do primeiro, o que deixou até os amigos de Joseph curiosos. Por que será que Nadum sempre ficava em segundo lugar? O mesmo acontecia nos estudos. O prêmio do segundo lugar também o agradava mais. Todos na sala brincavam, dizendo que apesar de ser o segundo lugar, o prêmio era melhor que o do primeiro, então estava ótimo. Nadum só precisava se esforçar um pouco mais no final para ser o primeiro. Parecia que Joseph estava lá para servir de amuleto contra o azar para ele, não é? Essa mesma frase deixou Joseph atordoado. Eu sou o seu talismã, e quanto a você? Enquanto eu sou usado como escudo, o que você está fazendo? Até mesmo no amor ele só queria algo para se exibir, por isso concordou. Quem diria que aquela namorada era uma controladora maluca, o que o deixou pálido de medo, querendo apenas evitar lá a todo custo? A história volta para quando Nadum estava na 7ª série e o professor anunciou que a turma precisava eleger um representante de classe. No final, ele levou um tapa que deixou seu rosto inchado. Ele tinha ouvido dizer que Nadum também gostava daquela garota. Então, por que ela o escolheu, se ela precisava de um namorado inteligente? Nadum também preenchia os requisitos. Por que só ele tinha que sofrer essas injustiças? Enquanto isso, Nadum não sofreu nada. Dizem que 3 coincidências são o destino. Mas para ele, era um destino cruel. Aquele dia também foi o dia em que Nadum o fez sofrer. Nadum se arrastava para casa, exausto. Ele ficou furioso. É o Hanadum de novo. Envolver-se com você nunca traz nada de bom. Seu desgraçado, que deixa as pessoas de saco cheio. Então Joseph chutou uma pedra a seus pés. Mas a pedra era surpreendentemente redonda. De repente, ele sentiu uma estranha empatia pela pedra. Então Joseph a pegou e começou a soluçar. Só nós podemos nos entender. Os mais velhos não estavam errados. Você sempre me usa como uma pedra para testar a ponte. No meio daquela multidão, o nome de Joseok foi chamado pelo professor. A primeira impressão de Joseok foi a de alguém que se destacava. Você me joga para sondar o caminho e depois pisa em mim para atravessar. Nadum ficou sem palavras, inventando histórias, atuando sozinho, se iludindo. Que diabos? E quanto a Joseok, ele estava extremamente irritado. Agora entendes por que é que eu disse que eras um desgraçado. Então era por isso que eu queria que provasses esse sentimento, hã? Tudo isto por uma razão tão estúpida. Já se passaram 6 anos. Isto durou 6 anos inteiros. Consegues entender o que eu sinto? Por isso é que eu me declarei, te persegui e depois te ignorei. Ver-te desconfortável deixava-me ainda mais satisfeito. Mas tu continuas a... Para de rir, Nadum. Irrita-me imenso. Fico louco só de ouvir. O que é que o meu riso tem a ver contigo? Tem a ver, sim. Ver-te rir incomoda-me. Eu tive de chegar a este ponto só para te rebaixar, e mesmo assim consegues rir tão alegremente. Eu quero que vivas mais infeliz do que eu, e vou fazer com que isso se torne realidade.
Vou fazer-te provar tudo o que eu sofri. Juntos. Ele era uma pessoa que sempre estava no centro das atenções, e Nadun era apenas mais um dos muitos olhares direcionados a ele. Vou arruinar completamente a tua vida universitária, está bem? Nadun ficou chocado. O olhar de Joseok estava completamente fora de controle. Apenas alguns segundos depois, Joseok cambaleou e caiu nos braços de Nadun. Nadun ficou petrificado. Será que tudo aquilo era real? No dia seguinte, Joseok acordou com uma dor de cabeça. Ele perguntou-se onde estava. E quando viu a placa de identificação no uniforme de Nadun, ficou paralisado. Numa cama estranha, sem roupa, com o corpo dorido. Ao lembrar-se de fragmentos das memórias de ontem, o rosto de Joseok ficou pálido. Nesse exato momento, Nadun também abriu a porta e entrou. Mal conseguiu terminar a frase e levou logo com uma almofada na cara. Logo a seguir foi o despertador, Nadun agora também provocado, e os dois começaram a discutir novamente. Finalmente, Nadun usou a sua força para imobilizar Joseok com as pernas enquanto ele próprio ofegava. Olhando de relance para Joseok, Nadun tentou acalmar-se e perguntou-lhe se não se lembrava de nada da noite. Naquele dia, durante o recreio, a melhor amiga de Nadun comentou: "Ano passada, não é? Tu próprio te despiste e depois adormeceste que nem uma pedra. E agora descarregas a tua raiva em mim assim?" O rosto de Joseok mostrava-se cético. "Não foste tu que o fizeste? Foste tu que fizeste tudo sozinho, adormeceste e ainda por cima ocupaste a minha querida cama. E nem sequer me dizes uma palavra de agradecimento. Agora que estás sóbrio, vem cá para fora tomar o pequeno almoço." Em seguida, um conjunto de roupas voou na direção de Joseok. Mudança de cena. Joseok sentou-se à mesa, sem se esquecer de olhar de relance para Nadun. "O quê? Com medo que eu cuspa na tua comida?" "Eu não sou como tu. Come, não vais morrer. E também devias deixar de beber." Joseok bebeu um pouco da sopa e de repente sentiu uma dor aguda no canto da boca. Nadun falou sem parar, e ao não ver Joseok a responder, levantou a cabeça com curiosidade para ver. "O quê? O gato comeu-te a língua. Deves estar envergonhado com o que fizeste ontem, não?" Joseok é o típico filho da vizinha. Ouvi dizer que ele é incrível. Joseok ficou atordoado. Ontem, as memórias fragmentadas pareciam voltar todas de uma vez. Foi Nadun quem o levou para casa, e Joseok desabou no chão. Nadun chamava seu nome sem parar, tentando ajudá-lo a tomar banho e a ir para a cama, mas Joseok não reagia. Nadun teve que o ajudar a se levantar e ir para o quarto, quando de repente Joseok perguntou a Nadun se ele o odiava muito. Joseok então apoiou a cabeça no ombro de Nadun, olhou para ele e continuou: "É exatamente isso que eu quero. Você não consegue nem sorrir ou ser feliz por conta própria, e quer você me odeie ou não, terá que admitir que eu estou sempre bem ao seu lado e quero que sinta o quão desconfortável isso é." "Que bobagem é essa? Você está bêbado e falando coisas sem sentido." De repente, Joseok o beijou nos lábios. Nadun congelou por alguns segundos. Depois deu um soco no rosto dele e gritou alto: "Mas... apesar de você não ser ruim, vai ter que ser o vice-representante de novo, é? O que diabos você está dizendo que tanto me irrita? Ei, seu idiota, você já está sóbrio, não é? Escute bem o que eu estou dizendo." Joseok então segurou o rosto de Nadun e o beijou novamente. "Eu também te amo." De volta à realidade, uma cadeira voa pelo ar, seguida por uma série de outros objetos voadores. Nadun continuava comendo calmamente, observando Joseok revirar tudo como se estivesse procurando por algo. Então Joseok grita para Nadun calar a boca. Nadun olha com desprezo. Esse cara esquentadinho, com certeza esta é a casa dele. Quebrando tudo por toda parte. "Lá vai você de novo. Você se lembra de tudo o que aconteceu, não é mesmo?" O cabeça dura do Joseok cora como se aceitasse seu destino. E aqui a história termina. Você nunca consegue chegar a representante. Por que insistir tanto para se cansar à toa? Nadun, sem a menor cerimônia, mandou sua amiga de volta para a sala. Em seguida, seu olhar se desviou involuntariamente na direção de Joseok, que estava cercado por uma multidão. Era como se eles pertencessem a dois mundos diferentes. "Nadun, hoje trabalhaste muito, meu querido sobrinho." Até que os resultados da prova foram divulgados, e Nadun continuava em segundo lugar, mesmo que sua nota tivesse melhorado. Enquanto Nadun se perguntava quem ficou em primeiro lugar,
Joseok de repente se aproximou dele. Nadum, todo mundo disse que a prova foi muito difícil desta vez, mas mesmo assim você ficou em segundo lugar. Isso é incrível! O que foi? Ah, me desculpe, o professor está te chamando na sala dos professores. Nadum se levantou para sair, sem esquecer de xingar Joseok em pensamento por aparecer de repente atrás dele e lhe dar um susto. Assim que Nadum bateu na porta, o professor que estava por perto também o viu. O professor disse para Nadum esperar um pouco, pois estava em uma ligação, e por acaso Nadum acabou vendo a lista de notas. O primeiro lugar era de Joseok. Ele tinha perdido por uma margem mínima de novo. A partir daquele dia, Joseok sempre esteve na mesma classe que ele, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Nadum se consolava pensando que era só aguentar por mais alguns anos e tudo ficaria bem. Se a tia sabe que trabalhei tanto assim, então pague minhas horas extraordinárias. Mas não importava o que ele fizesse, sempre perdia para Joseok por uma margem mínima. A chance de ser o primeiro estava bem ali, mas sempre escapava. Até mesmo nos assuntos do coração era a mesma coisa. José sempre foi o centro das atenções das garotas. No início foi só por curiosidade, mas agora ele só queria esmagar a cara de azar do José. Formatura, isso mesmo. Bastava se formar e ele não o veria mais. O José nunca mais. Foi o que ele pensou até chegar na faculdade. No meio da vida agitada, eles deram de cara um com o outro, e nesse momento o universo de Nuno explodiu. Ele quis largar a faculdade. Sem saída, Nuno foi procurar uma vidente na esperança de encontrar uma maneira de se livrar de José, mas a vidente bateu com força na mesa e decretou: impossível. Aquele cara vai ficar grudado em você por toda a vida, e mesmo depois de morrer, ele não vai te deixar em paz. Nuno ficou paralisado. Não me diga que ele vai me assombrar até depois da morte. Imediatamente, Nuno gritou furioso. Nadum parecia um funcionário estressado com o trabalho, mas na verdade o que o incomodava era: pare de brincadeira, sua velha golpista maldita. Devolva meu dinheiro e, claro, Nuno não conseguiu o dinheiro de volta e ainda saiu remoendo de raiva, lamentando seus 30 mil. Como ele poderia ficar preso ao José por toda a vida? Que absurdo! Enquanto pensava nisso, a voz de José soou de repente ao seu lado, fazendo Nuno engasgar com a água. Vendo aquilo, José se assustou e pediu desculpas, enquanto Nuno lhe perguntava: Ei, você acredita em leitura de sorte? Leitura de sorte? Se for sobre o amor, então. Ouvi dizer que tem um lugar bom perto da faculdade, você quer ir lá comigo? Nuno, irritado, pensou: eu não vou ser enganado uma segunda vez. Segunda vez? Nuno, você já foi a uma vidente com... José ficou surpreso e, de repente, a melhor amiga de Nuno apareceu, ficando chocada ao ver José ali. Mais tarde, quando Nuno encontrou a sós, ela perguntou sobre ele estar com o José, aquele idiota do Joseok a ser paparicado ali. A tia de Nadum perguntou se ele era um conhecido seu, porque normalmente, só de mencionar o nome dele, Nuno arranca os dentes de raiva. Com que olhos você viu a gente sendo próximo, hein? De repente, o celular de Nuno vibrou. Lendo a mensagem, Nuno de repente pediu um favor à sua amiga. Lembra que você me disse uma vez que tinha alguém querendo um encontro às cegas comigo? Essa proposta ainda está de pé? A amiga exclamou surpresa. Um encontro às cegas? Você esqueceu o que me disse da última vez? Foi algo como: eu pareço desocupado por acaso? Nuno explicou que tinha seus motivos para fazer aquilo. Então você poderia arranjar um para mim, por favor? Se você quer, eu posso ajudar, mas eu também tenho que arranjar um encontro às cegas para o José. Foi como se uma pedra atingisse a cabeça de Nuno. O quê? Por que você está arranjando um encontro para ele também? A amiga explicou que antes achava que era só um boato, mas depois de ver Nuno e José juntos, ela passou a acreditar. Nadum negou sem hesitar. Ele é mesmo muito popular. O pessoal da turma chama vocês dois de o casal menopausa. A notícia caiu como um raio para Nuno. Até imaginou a cena dos dois viajando juntos. Lembrando das vezes anteriores em que Joseok esperava por Nadum em frente à sala de aula, mas Nadum fingia não o ver e simplesmente passava direto para entrar na sala. Joseok, muito naturalmente, sentava-se no lugar ao lado dele. Nadum fingia-se de surdo e colocava os fones de ouvido, mas o cara de pau do Joseok rapidamente pegava um fone de ouvido para si. Ou em outra ocasião, no refeitório, Joseok provocou Nadum por ele estar comendo algo muito picante.
e aos olhos dos outros parecia que os dois estavam a flertar. Até que Nadu não aguentou mais e teve que gritar. Por que você continua me seguindo assim, seu idiota? Você sabe por que eu faço isso. E assim as suas ações na frente de toda a gente.